Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janes Rocha, jornalista da SBPC. O assunto do episódio de hoje, Direitos Humanos e Segurança Pública, foi amplamente debatido em 2 dos 13 seminários do Projeto para um Brasil Novo, que é o foco dessa segunda temporada do Som da Ciência. O Projeto para um Brasil Novo é uma iniciativa da SBPC para ajudar candidatos e eleitores a pensar um projeto de desenvolvimento para o país com vistas às eleições de outubro. Vamos começar com direitos humanos. Para início de conversa, é importante pensar de onde surge o conceito de direitos humanos. E quem vai explicar é o filósofo Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC. A democracia moderna tem, quando a gente faz esse balanço, talvez uma vantagem em relação à antiga. E essa vantagem é o advento da questão dos direitos humanos, que é um tema que vai num crescendo desde a Revolução Inglesa de 1688 e o Bill of Rights, aprovado em 1689, primeira declaração de direitos que eu conheço, seguida pela americana e pela francesa, praticamente simultâneas, no final do século XVIII, um século depois, portanto, e, finalmente, em 1948, a Declaração Universal. Eu digo finalmente, mas não é finalmente, porque desde a Declaração Universal tem havido uma série de declarações adicionais que afetam os direitos humanos. Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, direito à moradia, combate ao preconceito tanto de gênero quanto étnico, direito à língua, também um direito que tem, do qual já ouvi falar coisas muito interessantes. Então, nós temos uma série de direitos que foram crescendo e as últimas décadas foram muito pródigas ou profícuas nesta expansão dos direitos como sendo aquilo que constitui a democracia. Ribeiro abriu o seminário sobre direitos humanos realizado no dia 4 de maio, que contou com a participação de especialistas renomados no tema. O coordenador do debate, Luiz Eduardo Soares, um dos mais respeitados pesquisadores nessa área e também na segurança pública, pontuou os retrocessos vistos no Brasil em ambos os campos. Eu acho extremamente importante que a SBPC tome essa iniciativa, particularmente nesse ano crucial para a história brasileira. Nós vivemos, sabemos todos, tremendos desafios. A democracia brasileira, o que dela resta, está de fato em risco. E na área de direitos humanos, por mais vasta que seja e imprecisa na sua delimitação, nós podemos dizer que estamos em ruínas. O que ainda persiste, resiste, sobrevive, decorre dos esforços ingentes de movimentos, de ativistas, de articulações, de instituições que respiram, muitas vezes respiram por aparelhos, mas reanimadas com as possibilidades de transformação que o futuro sempre nos reserva se nós formos, de alguma maneira, cúmplices da esperança. Para Andréa Zuri, da Universidade Federal de Minas Gerais, um dos maiores desafios para a construção de um Brasil novo, com uma sociedade mais justa, humana, social e ambientalmente equilibrada, está no direito ao meio ambiente e à terra. Na visão dela, é importante identificar e reverter o desmanche de leis e práticas que levaram ao aprofundamento das desigualdades, à devastação ambiental e ao recrudescimento da violência, em especial contra os povos indígenas. O desafio de se pensar no Brasil novo, numa perspectiva progressista e humanitária, principalmente, passa pela necessária compreensão acerca da intrínseca relação entre o social e o ambiental. Exige reconhecer a indissociabilidade entre iniquidades sociais e ambientais, assim como ampliar a abordagem acerca das questões distributivas, de modo que nelas possam ser incluídas a diversidade dos povos que compõem a nação brasileira. A reconstrução das instituições, do marco legal,
da democracia e das políticas públicas em novos moldes exige um governo que enfrente a questão territorial de frente, que, de fato, respeite a Constituição do país e os direitos específicos dos povos tradicionais e indígenas que ela assegura, que responda igualmente aos acordos firmados internacionalmente. A conclusão desse painel, e que consta do documento final do Projeto para um Brasil Novo, é que o Estado é quem está incumbido pela Constituição brasileira de prevenir, proteger, investigar, punir e erradicar violações de direitos humanos, alocando para isso recursos humanos e materiais e desenvolvendo políticas públicas nesse sentido. Apesar disso, conforme pontuaram os participantes de ambos os seminários, nos últimos 30 anos de experiência democrática brasileira, o cumprimento da agenda de direitos humanos tem sido incompleto e limitado. E um dos campos onde essas falhas mais se evidenciam é na segurança pública, direito fundamental e condição essencial para o exercício pleno da cidadania. A segurança pública precisa se traduzir em políticas públicas que se guiem pelos princípios da transparência, da participação social, do uso do conhecimento e da ciência para a redução de todas as formas de violência e desigualdades. Essas são as premissas para a condução da segurança pública na visão dos cientistas e pesquisadores que participaram do seminário sobre o tema, realizado no dia 8 de maio. O evento foi coordenado por Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Já dá um ponto de partida aqui para o nosso debate, que é segurança pública como um direito fundamental. A gente não está só falando de atividade policial, a gente está falando de segurança como uma atividade de prevenção da violência e redução de uma série de desigualdades e vulnerabilidades. Então, acho que essa é uma questão bastante importante e é um ponto de partida aqui, porque quando a gente fala do conhecimento e da produção da ciência, as evidências mostram que as sociedades que conseguem aliar democracia e índices de violência, crime, baixas são aquelas que exatamente não pensam a segurança apenas na chave policial, mas que é bem mais amplo e que envolve vários outros atores. Flávia Medeiros Santos, professora adjunta do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, reforçou a necessidade do país entender seu passado para desenhar as políticas públicas em segurança. Pensar, então, um Brasil novo que não repita os equívocos do passado, seja esse imediato ainda presente ou do passado recente, me faz pensar na relação com o tempo. A gente pode pensar nas unidades de polícia pacificadora, na já mencionada lei de drogas, que resultou no encarceramento em massa da juventude negra e pobre e promoveu o aumento significativo do encarceramento de mulheres, nas operações policiais e no aumento da letalidade, que também são resultado do investimento em segurança pública com equipamentos como armas, viaturas e helicópteros, mas, sobretudo, no problema da relação entre o racismo estrutural e o racismo institucional, tendo o Estado como fomentador do próprio racismo estrutural. Logo, problemas históricos que estão no fundamento do Estado brasileiro e estruturam a desigualdade não apenas social, mas também jurídica e política na nossa sociedade. A pesquisadora Jaqueline de Oliveira Muniz, da Universidade Federal Fluminense, alertou sobre o que chamou de fake science, a ciência falsa, quando argumentos sem embasamento de autoridades políticas ganham força e se tornam verdades por conta da repetição e da repercussão. Falou sobre o que, para ela, está na base da insegurança pública e criticou as propostas para o setor dos candidatos que atualmente estão na campanha eleitoral. A insegurança que hoje vivemos é um projeto de poder autoritário que tem dado certo. E eu tenho escrito sobre isso, artigos publicados, debates públicos mostrando a rentabilidade política eleitoral da produção da insegurança. Não se trata de incompetências e incapacidades, se trata de um projeto de poder.
O que a gente vê nos candidatos, eu vou me dedicar aos progressistas, mas os liberais estão no mesmo pacote, é uma bateção de cabeça entre programa de partido, princípios, programa de campanha, propostas factíveis e programa de governo. Então, uma esquizofrenia, parece que o sujeito fala em línguas, igual na Torre de Babel. Tem um programa, para agradar na eleição, que não é aquele que vira orçamento, não é aquele que é previsível. Então, é o mundo do deve ser, é o mundo delirante da cloroquinagem de um lado e negacionismo analítico, empírico de outro. Os seminários sobre direitos humanos e segurança pública reuniram estes e outros 7 pesquisadores e especialistas em ambos os assuntos. Vale a pena assistir aos debates na íntegra, que estão disponíveis no canal da SBPC no YouTube. Os 13 seminários foram consolidados no caderno Projeto para um Brasil Novo, que traz as principais diretrizes e propostas colocadas pelos participantes. No próximo episódio do Som da Ciência, vamos trazer um pouco do que foram os seminários sobre diversidade de gênero e raça e a questão indígena. Fique ligado aqui e nas redes sociais da SBPC. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Até a próxima. Tchau!